Muito bem, vou compartilhar. Estou vendo a minha tela já, galera? Sim, professor. Beleza, vamos lá. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de dualidade, tá? Eu vou começar aqui, daqui a pouco eu vou para o Excel, daqui a pouco eu faço o texto de novo, mas a gente precisa passar algumas coisinhas no papel primeiro aí, alguma coisa um pouco mais teórica, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui de... Meu Deus do céu, hoje a mãozinha tá fraca. Dualidade em programação linear. Muito bem. Vamos começar o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, maximizar uma função z, que é 15x1 mais 10x2. A gente fez isso na aula passada, né? Não sei se vocês lembram. Dois produtos, né? Então eu tenho aqui 2x1 mais x2 menor ou igual a 1.500. x1 mais x2 menor ou igual a 1.200. E x1 menor ou igual a 500. O que a gente vai começar a entender agora, ou a discutir agora, é o que isso significa, tá? x1, x2 maior ou igual a zero. Muito bem. Então, vamos supor aí que eu tenho dois produtos, que o produto 1 e o produto 2. O produto 1 me dá um lucro de R$15 por unidade vendida, o produto 2, R$10 por unidade vendida, e eu tenho três matérias-primas aqui, tá? Matéria-prima 1, vamos chamar assim, a matéria-prima 2 e a matéria-prima 3. Então, são três produtos que eu necessito de três tipos de matérias-primas. Para fazer uma unidade do produto 1, eu uso duas unidades da matéria-prima 1, uma do 2 e uma do 3. E para fazer uma unidade do produto 2, eu uso uma unidade do produto 1 e uma unidade da matéria-prima 1 e uma unidade da matéria-prima 2. Tá? Nós já fizemos isso aqui e a gente chegou lá que a solução ótima desse exemplo aqui era 300, a x2 ótimo era 900 e o nosso z estrela era 13.500. Lembra que a gente fez na aula passada isso, né? A gente fez até com o simplex revisado, isso daqui, certo? Obviamente que, vou até trocar de cor aqui, que aqui eu tenho que, para a gente colocar um x3 aqui, não é isso? E aí ficaria igual a 1.500, mais um x4 aqui e mais um x5 aqui, certo? E aí a gente trocaria todas as restrições para uma igualdade, aí ficaria na forma padrão. Forma de maximizar, todo mundo igualdade, todo mundo maior, todo B maior ou igual a zero, e aqui, obviamente, colocaria x3, x4, x5 maior ou igual a zero. Beleza? Todo mundo acompanhando aí, né? Muito bem. O que a gente vai fazer agora é associar cada restrição nós vamos associar com uma variável, tá? Eu usei no simplex revisado, eu usei o y, tá? Então eu vou usar y aqui também, tá? Então, aqui eu tenho um y1, aqui eu vou ter um y2, aqui vai ter um y3. Muito bem. O que isso quer dizer? Vamos supor aqui que o produto 1 eu deixe de usar uma unidade do produto 1. Uma unidade. Em vez de produzir 300, eu passo a produzir 299. Certo? Muito bem. Então, vamos pensar aqui, ó. Uma unidade do produto 1, vou colocar do P1, tá?
Deixada de produzir. Deixada de produzir. A mão já acostuma aqui de novo, tá, gente? Faz tempo que eu não... Uma semana que eu não uso isso aqui. Então, vamos pensar. Se a gente deixar de produzir uma unidade desses 300 aqui, a gente acaba deixando de usar duas, vamos dizer que seja toneladas, tá? Cada tonelada do X1 ocupa 2 toneladas. Cada unidade do 1 usa 2 toneladas da matéria-prima 1, 1 tonelada da matéria-prima 2 e 1 tonelada da matéria-prima 3. 2 toneladas da matéria-prima 1, 1 tonelada da matéria-prima 2 e 1 tonelada da matéria-prima 3. Tudo bem? Ou seja, eu posso pensar, por enquanto, que como é que eu poderia matematizar, vamos dizer assim, ou modelar matematicamente essa sobra, ou aquilo que eu quero tentar construir para saber como que vai representar o gasto de matéria-prima para cada unidade deixada de produzir. Ou seja, se o meu Y1 é uma variável associada à matéria-prima 1, significa que aqui eu vou ter um 2Y1. Aqui eu vou ter um Y2 e aqui um Y3. Ou seja, o gasto total de matéria-prima 1, ou o gasto total de todas as matérias-primas para produzir o produto 1, eu posso representar como, por exemplo, 2Y1 mais Y2 mais Y3. Então, é isso aqui. Essa aqui é minha composição da produção do produto 1. Cada vez que eu deixar de usar isso aqui, eu deixo de ganhar 15 dinheiros, 15 unidades monetárias. Né? Ou seja, o que eu tenho que pensar? Se isto daqui é o quanto eu gasto para produzir uma unidade, é o quanto eu gasto para produzir uma unidade do produto 1, obviamente que se o Y for quanto de dinheiro que eu vou gastar para a matéria-prima 1, quanto de dinheiro que eu vou gastar para a matéria-prima 2, quanto de dinheiro que eu vou gastar para a matéria-prima 3, a soma desse cara só vai valer a pena se isso aqui for maior ou igual a 15. Ou seja, se eu gastar algo que seja mais do que o dinheiro que vai entrar para mim, 15, significa que isso aqui pode ter um retorno financeiro viável. Para interessar a venda disso, né? Esse gasto aqui, na verdade, não é gasto, é o custo de oportunidade. Se o custo de oportunidade desse valor for maior do que R$15, então vale a pena produzir ele, né? Para interessar a venda de matéria-prima. Ou seja, ao invés de eu produzir, eu vendo a matéria-prima. Tá? Se eu fizer da mesma maneira para o outro, eu vou ter lá que o Y1 mais o Y2 tinha que ser maior ou igual a 10. O que a gente pode fazer, então? A gente pode construir um modelo, tá? De maneira que eu tente gastar o mínimo possível de matéria-prima. Seria um negócio mais ou menos assim. Se eu minimizar aqui uma função W qualquer, fazendo o seguinte, 1.500 quilos, o preço que eu pago pelo produto matéria-prima 1, mais 1.200 pelo que eu pago pela matéria-prima 2, mais 500 quilos vezes o que eu pago pelo quilo ou tonelada, né, da matéria-prima 3. O que eu quero fazer é minimizar
o meu gasto total, se eu tenho um preço aqui, o quanto que eu estou disposto a pagar por esse preço, dado que eu tenho que comprar lá 1.500 quilos para fazer isso. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse gasto aqui que a gente acabou de fazer seja interessante. Eu tenho um custo de oportunidade maior do que o margem de lucro que eu teria. Y1 mais Y2 maior ou igual a 10. E aqui, obviamente, que os meus Y1, Y2 e Y3 maior ou igual a 0. Muito bem. O que isso quer dizer? Significa o seguinte: se eu estou maximizando meu lucro aqui, R$15, maximizar o lucro sujeito a restrições de disponibilidade máxima de uma matéria-prima, eu posso olhar minimização do gasto de matéria-prima, minimização do gasto da matéria-prima, sujeito às restrições de que o gasto da matéria-prima tem que ter um custo de oportunidade maior do que o meu lucro para valer a pena. Então, seria uma forma análoga de tentar modelar o mesmo problema sobre outra ótica. Vou tentar repetir a lógica e de uma maneira diferente, vocês perguntem aí. Ó, se eu tenho aqui meu problema original, eu quero maximizar o lucro de dois produtos, sujeito a restrições de disponibilidade de matéria-prima. Bom, eu quero fazer o máximo possível tendo um limite de gasto de matéria-prima. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu quero minimizar o gasto de matéria-prima sujeito às restrições de que o custo de oportunidade tem que ser maior do que o lucro que eu obteria. Maior ou no máximo igual ao lucro que eu obteria. Ou seja, eu quero gastar o menos possível, mas de uma forma a garantir esse lucro no custo de oportunidade por produto. Tudo bem? Então, se aqui eu estou falando da matéria-prima em cada restrição, aqui eu estou falando no custo de oportunidade do produto 1 e do produto 2. Tá? Então, vou falar pela terceira vez a lógica. Por um lado, eu estou querendo maximizar o lucro sujeito a restrições de limite máximo de matéria-prima. Eu quero eu vou gastar o máximo possível, ou melhor, eu vou gastar tudo aquilo que dá, porque quanto mais eu gastar de matéria-prima, maior vai ser o lucro que eu vou ter por produto. E a decisão vai ser, que eu estou tomando quanto que eu vou produzir de cada produto. Agora não. Agora eu estou fazendo o seguinte, qual que é o gasto marginal, ou o custo de oportunidade marginal por matéria-prima? Qual que é o gasto marginal ou o custo de oportunidade de cada matéria-prima, de maneira com que eu minimize o uso da disponibilidade, minimize o gasto com matéria-prima, porém restrito às condições de que o custo de oportunidade por produto tem que ser maior ou no máximo igual ao lucro que eu estava aferindo a ele. Então, eu posso pensar nas duas coisas. Maximize o lucro gastando o limite, minimize o custo garantindo um lucro máximo, garantindo um lucro, ou melhor, garantindo um lucro mínimo. Posso maximize o lucro limitado ao estoque de matéria-prima, maximize o lucro limitado ao estoque de matéria-prima, ou minimize o custo de matéria-prima, garantindo um mínimo de lucratividade por produto. Tá? Então, é a mesma coisa olhando de um lado ou de outro. Tá? Esse cara aí é o que nós chamamos de modelo dual. Então, quando a gente escreve de um jeito, a gente escreve o primal, a gente que escreve o dual. Essa transformação do primal para o dual
numericamente, a gente vai ver que existem regras. Existe uma regra para fazer isso. Existe uma tabela para fazer isso. A gente já vai mostrar essa tabela. Entretanto, a interpretação econômica do primal para o dual já não é uma coisa trivial. Já não é uma coisa simples. Vocês viram aí que eu expliquei de 4, 5 formas e mesmo assim a gente fica um pouquinho ainda com dúvida. E já não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Muito bem. Então agora vamos fundamentar toda essa construção da dualidade. Tá? Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Hoje é dia 9/01. Muito bem. Beleza. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo lá. Aquele exemplo da vitamina. A gente vai acabar usando isso aí mais para frente para a gente usar. Então, eu tenho lá, por exemplo, o da vitamina era o seguinte. Eu quero minimizar... eu tinha um custo lá da matéria-prima, né? Das vitaminas. Cada tipo de produto tinha um custo, que era 35x1 mais 30x2 mais 60x3 mais 50x4 mais 27x5 mais 22x6. E aí, sujeito às restrições, que eu tinha duas substâncias que eu queria garantir um mínimo de cada um. Então, eu tinha lá 6 produtos. Esse produto tinha lá a vitamina A e a vitamina C. Então, o produto 1, ele tinha 1 de vitamina A e 0 de vitamina C. Isso. O produto 2, ele tinha 0 de vitamina A, 0 gramas, e 1 grama de vitamina C. O produto 3, ele tinha 2 e 3, então 2 de vitamina A e 3 de vitamina C. O 4, 2 e 1. O 5, 1 e 3. E o 6, 2 e 2. E eu queria garantir um mínimo de 9 gramas de vitamina A e 19 gramas da vitamina C. Tá? Então, o problema era bem esse. Eu tinha 6 alimentos, cada alimento tem um custo por quilo lá, e cada quilo desse produto tem essa quantidade em gramas de vitamina A e vitamina C. Tá? Então, vitamina A, eu tenho 1 grama no produto 1, 0 gramas da vitamina 2, 2 gramas da vitamina 3, 2 na vitamina 4, no produto 4, 1 grama no produto 5, 2 gramas de vitamina 6, eu tenho que garantir pelo menos 9 gramas nessa composição. E a vitamina C é a mesma coisa, mais 19 gramas. Então aqui eu tenho que x1 até x6 maior ou igual a 0, tá? Muito bem. Agora a gente pensa no seguinte, se eu tivesse que fazer uma pílula de vitamina A, qual que seria o preço? Uma pílula de vitamina C, qual que seria o preço dessa pílula? Uma vez que eu tenho o preço dos produtos aqui. Então, é mais ou menos isso. Ó. Então, o que eu quero fazer? Qual que seria esse aqui é o que a gente chama de problema primal. Agora eu vou construir um problema, o que nós chamamos de problema dual. Tá? O que eu quero fazer? Bom, se aqui eu quero minimizar o custo, garantir um mínimo de vitamina nessa mistura, se eu maximizar o lucro da pílula, sujeito à restrição de custo máximo que eu posso investir em cada um deles. Tá? Agora fica até um pouco mais fácil de entender. Então, eu quero maximizar
o preço da vitamina, vamos colocar aqui, chamar aqui de W, seria 9 vezes o preço, mais 19 vezes o preço da pílula da vitamina 2. Sujeito aqui restrições. Cada produto eu tenho que... não posso ultrapassar esse preço de 35 aqui. Então, eu vou pegar lá esse custo marginal da pílula aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 1Y mais 0Y2, isso aqui tem que ser menor ou igual a 35, que é o preço do produto 1, do quilo do produto 1. Ó, 0Y1 mais 1Y2 menor ou igual a 30, e assim por diante. Então, aqui fica 2, 2, 1, 2. E aqui fica 3, 1, 3, 2. Menor ou igual a 60, 50, 27 e 22. Muito bem, onde o Y1 e o Y2 maior ou igual a 0. Então tá, o que acontece se a gente olhar agora, por exemplo, esse gráfico aqui, então a gente olhasse assim, Y1 por Y2, a gente teria aqui, ó, que o Y1 é menor que 35, então a gente começaria a fazer a conta, o gráfico aqui, né? Y é menor que 35, Y2 é menor que 30, aqui está o 30. Aqui vai dar, se aqui for 0, aqui vai dar 20, 0 e 20, mais ou menos aqui assim. Aqui é 0,30, aqui assim, então eu vou ter uma restrição para cá, daqui para cá, ó, esse aqui já foi para o beleléu, e assim por diante. Então eu vou ter um gráfico aqui que, se a gente for pensar em resolver, agora a gente vai começar a ter que discutir o que é melhor, o que é mais rápido. A gente pensar em resolver um problema que tem 6 variáveis e 2 restrições, ou é melhor a gente resolver um problema com 2 variáveis ou 6 restrições? Esse é o nosso dilema agora. Tá? Então, o dual do problema, o dual de um problema qualquer, vai ter uma regra de construção. E a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: vale mais a pena eu encarar este problema dessa forma ou dessa forma? Qual que é a maior vantagem para mim? O que eu tenho que levar em conta para fazer essa discussão? Tempo de processamento, velocidade de convergência, facilidade nas contas. Tudo aquilo que eu conseguir, de alguma forma, resolver que fique mais rápido, pô, melhor. Só que para eu garantir que eu posso resolver tanto esse, que é o que a gente está chamando de primal por enquanto, quanto esse que a gente está chamando de dual por enquanto, eu tenho que garantir, de alguma forma, que a solução desse aqui e a solução desse aqui deem a mesma resposta. Porque é o mesmo problema encarado de forma diferente. Mas é o mesmo problema. É o mesmo problema. E se eu consigo encarar o mesmo problema do jeito A ou do jeito B, ou seja, com o primal ou o seu dual, eu tenho que garantir que é a mesma solução, eu tenho que, de alguma forma, construir algo que me diga o seguinte: bom, se eu tenho a solução desse, automaticamente eu tenho desse. Se eu tenho a solução desse, automaticamente eu tenho a solução desse. E mais, se eu tiver a solução, eu tenho que garantir que a solução final, o meu Z e o meu W aqui, sejam o mesmo valor. Porque senão eu não vou, passa a ser uma conversa de maluco, né? É o mesmo problema,
É o mesmo problema, eu estou construindo de maneiras diferentes, vai ter respostas diferentes? Bom, não tem como. Se ele é o mesmo problema, ele tem que dar a mesma resposta. Faz sentido ou não? Não tem por que eu ficar criando uma forma alternativa para resolver se não tiver vantagens. Então, a construção do dual serve justamente para que eu consiga identificar qual é mais vantajoso para resolver. O primal ou o dual, o de minimizar ou de maximizar. Bom, uma coisa que vocês já repararam nesses dois exemplos é que se um era de maximizar, o primeiro exemplo eu dei, o primal de maximizar, o dual virou de minimizar. Agora inverteu. O primal que eu dei para vocês, que é o exemplo, o exercício, era de minimizar. O dual virou de maximizar. Então começa a ter alguma relação aí. E aí a gente vai construir o nosso primeiro quadro aqui de transformação do primal dual, tá? Então vamos chamar aqui, ó, problema primal, problema dual. Depois a gente vai generalizar mais ainda, tá? Então, se eu tenho um problema aqui de maximizar z cx sujeito a ax menor que b, onde esse x é maior que zero, o meu problema dual equivalente a ele vai ser minimizar um w, by, esse b, é esse b, sujeito a ya maior ou igual a c. Esse c é esse c aqui, tá? Onde y maior ou igual a zero. Vou colocar as letrinhas aqui para ficar certo, tá? A gente pode escrever isso aqui C transposto X, aqui o B transposto Y, e aqui eu posso escrever YA ou A transposto Y. Tá? Só para funcionar, mas desse jeito tá beleza. Ou se for ao contrário, aqui for minimizar Z, CX, sujeito a AX maior ou igual a B, onde o x maior ou igual a zero. O dual vai ser maximizar um w, que vai ser o yb sujeito a o ya menor ou igual a c, onde o y maior ou igual a zero. Então, essa aqui é o nosso quadro de relação do primal para o dual. Se eu tenho ele de maximizar, ele passa a ser de minimizar. O que é os meus coeficientes da função objetivo passa a ser o meu RHS. O que é meu RHS passa a ser meus coeficientes da função objetivo. Para cada restrição, para cada restrição do primal, eu vou ter uma variável do dual. Para cada variável do primal, eu vou ter uma restrição do dual. O meu A, que é a matriz tecnológica, no primal, ele vai ser transposto ou multiplicado depois, né? Tanto faz, com relação à minha variável y. Tá? Da mesma maneira que, se for minimizar, maximizar, acontecem as mesmas coisas. Tá? Muito bem. Isso... independente do sinal, tá? Independente de se é maximizar para minimizar, minimizar para maximizar, vejam que eu sempre vou ter uma relação direta aqui, de maximizar para minimizar, minimizar para maximizar. Então, eu posso ter aqui também outros tipos de variáveis, por exemplo, variáveis irrestritas, eu posso ter variáveis irrestritas quando a gente diz assim que a variável pode ser negativa ou positiva, ela não tem essa imposição aqui de ser maior ou igual a zero. Então, eu posso ter uma variável irrestrita. Então, se eu olhar, a gente já aprendeu a fazer isso lá para transformar o modelo na forma padrão, né? Todas as variáveis têm que ser maior ou igual a zero. Se eu tenho uma variável negativa, ou seja, menor ou igual a zero,
eu multiplico ela por menos 1, transformo ela em maior ou igual a zero. Se eu tenho uma variável irrestrita, pode ser qualquer valor, lembra? Para transformar para a forma padrão, para a gente poder dar as condições do simplex, a gente substitui uma variável irrestrita por outras duas, que é por exemplo, x3 é irrestrito. Então, eu substituo onde tiver x3 por x3' menos x3 duas linhas, onde o x3' e o x3 duas linhas são variáveis maiores ou iguais a zero. Lembram disso? Ou seja, eu posso transformar na forma padrão, independente do que acontece, coloquei na forma padrão e vou recair nesse quadro aqui. Mas, necessariamente, não preciso transformar na forma padrão para isso. Eu posso usar uma forma genérica. Vamos usar a forma genérica aqui para a gente ver. Então, vamos lá. Então, uma forma genérica aí de transformação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho lá, minimizar um z. Vamos separar isso aqui em dois grupos de variáveis, cx mais um d. Vamos chamar de outro. Não, tá bom, pode ser y. Não vou tirar o y, senão vai confundir. Cx mais d, vamos chamar de z. Tá? Dois grupos de variáveis. Vocês já vão entender por que os grupos de variáveis. E aí eu tenho sujeito a, aqui eu tenho ax mais um bz igual a um bzinho, tá? E um ex mais um fz é igual a um g. Pronto, tá? Onde eu tenho aqui que o x é maior ou igual a zero e o z é irrestrito. Tá? Aqui é como se aquela matriz A que a gente tem, eu estou separando ela por blocos, tá? Estou separando ela por blocos A, B, E e F. Tá? Então, a matriz tecnológica está separada por blocos aqui. Então, é simplesmente para eu poder... Aqui não, aqui é maior ou igual a zero, tá? Maior ou igual a G, perdão. Que é de minimizar, né? Tá? É só para mostrar que tem condições de quando tem uma igualdade e quando tem variáveis restritas. Como é que ficaria o dual disso daqui? Tá? Então, a construção do dual que a gente está fazendo. Eu vou maximizar um W. Para cada conjunto de restrição, eu vou associar uma nova variável dual, que a gente chama. Eu vou ter aqui o y, que é a variável dual, chama, e vou colocar lá uma variável w pequenininha, tá bom? Para não confundir com isso aqui. Vou chamar de v, vai. Vamos chamar de v. Pronto. V. Então, um y e um v associados a cada restrição disso aqui, vou ter um y, cada restrição desse tipo vai ter um v. E aí o meu dual genérico vai ficar o seguinte, ó. YB mais VG, ó, o que era RHS no primal torna-se coeficiente da função objetivo no dual, o que era RHS no primal torna-se coeficiente da função objetivo no dual, só está invertido aqui porque a gente não está usando transposto, tá bom? Sujeito a. Então, olha só, o que era linha no primal torna-se coluna no dual. Obviamente que o y na frente só para fazer o acerto de... Então, olha só, eu estou multiplicando essa linha por y, ou seja, o AY, ou o YA mais YB, tá aqui, mais o que era linha, a segunda linha virou a segunda coluna, V, E, V, F. Muito bem.
o que era coeficiente da função objetivo no primal passa a ser RHS no dual. Então, aqui eu tenho um C e aqui eu tenho o D. Agora é o seguinte, tá? Então, agora eu tenho que tomar essa decisão aqui. A regra é a seguinte, do minimizar para o maximizar. Do minimizar no primal para maximizar no dual. Se a variável é maior ou igual a zero, se a variável é maior ou igual a zero, do min para o max, o y está associado, o x não está associado a essa coluna. Se está associado a essa coluna no primal, significa que ele está associado a essa linha no dual. Se ela é de maior ou igual a zero, de minimizar para maximizar, a minha restrição passa a ser menor ou igual. Inverte, tá vendo? De minimizar para maximizar, a variável é maior que zero, então a restrição vai ser menor ou igual a zero. De minimizar para maximizar, se a minha variável z é irrestrita, a minha segunda coluna está associada à variável z, ela é irrestrita, significa que a minha segunda linha da minha restrição, cada variável do primal está associada a uma restrição do dual. Significa que a restrição é de igualdade. Se a variável é irrestrita, a restrição associada passa a ser de igualdade. Agora aqui, se a minha restrição é de igualdade, de minimizar para maximizar, minha restrição é de igualdade, a variável dual associada à restrição de igualdade vai ser irrestrita. Ou seja, pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. É irrestrito. Do minimizar para o maximizar, se a restrição é de maior ou igual, do minimizar para maximizar, é de maior ou igual, a variável associada à restrição do primal, a variável dual associada à restrição do dual de maior ou igual, permanece com o sinal de maior ou igual a zero. Então, aqui eu tenho uma relação que eu posso vir de um lado para o outro. Se eu tenho um problema de minimizar, eu construo o dual maximizar desse jeito. Se eu tenho um problema de maximizar, eu construo o dual desse jeito. Ou seja, se o meu problema original é de maximizar, ao associar a variável dual aqui, eu vou estar associando esse x, ao associar a variável aqui, eu estou usando o z. Ó, agora vamos olhar daqui, da direita para a esquerda. De max para min. O primal agora é max, o dual agora é min. A variável x está associada à primeira restrição. De max para min, se é menor ou igual, inverte maior ou igual. De max para min, a restrição é de igual à variável. De max para min, a variável é irrestrita, a restrição passa a ser de igualdade. De max para min, a restrição a variável é maior ou igual a zero, a restrição é maior ou igual a zero. Então, é sempre assim, tá? Eu tenho uma relação aqui que vale para os dois lados. Tá? Obviamente, que isso me gera... Deixa eu apagar esse negocinho aqui. Isso me gera algumas características de primal e dual, com essa relação que a gente acabou de fazer. Então, vamos dizer quais são elas. O primeiro, obviamente, que o dual do dual é o primal. Opa! Pode parecer bobo isso aqui, pode parecer simples, mas é uma restrição, é uma condição, é uma propriedade muito forte, porque ele garante com essa propriedade aqui que só existe uma relação primal dual. Ou seja, se eu tenho o primal e construo o dual,
O que a propriedade está me dizendo que o dual, deste modelo dual, é o próprio primal. Ou seja, essa relação aqui é única. Isto é importantíssimo. A gente não pode esquecer nunca disso. O dual do dual é o próprio primal. Então, se eu tenho um modelo, olhei o exercício, olhei o modelo que a gente está fazendo, construiu um modelo, aquilo ali a gente está chamando de primal. Por essas regras que a gente acabou de colocar aí, eu consigo construir o meu modelo dual, seja ele qual for, seja ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Construir o modelo dual. Muito bem, se eu for pegar esse modelo dual e construir o dual dele de novo, ele vai ter que voltar obrigatoriamente ao modelo que eu modelei originalmente. O dual do dual é o primal, tá? Muito bem. Vamos lá. E aí, eu tenho dois corolários aqui, corolários como consequência. O primeiro corolário diz corolário, palavra difícil de falar, né? Se o primal é ilimitado, então o dual é infactível. Dois, se o primal, ou melhor, vamos fazer no mesmo sentido. Vamos escrever no mesmo sentido. Se o dual é limitado, então o primal é infactível. Legal. O que esse corolário quer dizer? É o seguinte, que, primeiro, eu tenho uma relação de solução aí. A solução do primal, de alguma forma, está associado à solução do dual. E se o dual do dual é o primal, a solução do dual está associada à solução do primal. Então eu tenho uma relação direta de solução, que é o que a gente está construindo agora. Muito bem. Essa relação é a ponto que, se o primal for ilimitado, vamos lembrar graficamente o que é uma solução ilimitada. Eu tenho um gráfico lá, que ele não tem limitação de uma certa região e o meu gradiente está apontando para aquela região. Ou seja, o meu primal é ilimitado. Como é que a gente vê isso lá na tabela do simplex? Alguém lembra? Como é que faz ilimitado? Alguém quer entrar, na hora que eu faço o bloqueio, ninguém quer sair, nenhuma conta dá certo. Ou toda coluna que vai entrar no bloqueio ali, naquele cara que quer entrar, que está negativo na função objetivo, naquela coluna, ou só tem valores negativos ou zero, e aí eu tenho alguém que quer entrar, ninguém quer sair. Quando acontece isso, significa que o meu problema é ilimitado. Mas o meu problema ser ilimitado implica necessariamente que o dual dele vai ser um problema infactível. Ou seja, não tem uma região viável. E vice-versa. Como é que a gente prova que um problema é infactível? Se a gente coloca uma variável artificial, usa lá o método das duas fases, ou o Big M, que a gente acabou nem vendo aqui em sala, mas o método das duas fases, acaba a primeira fase, ou seja, eu estou no ótimo na primeira fase e a variável artificial não saiu da base. Não tem mais o que eu fazer. Bom, se não tem mais o que eu fazer, eu cheguei na solução ótima e uma variável artificial está na base, significa que aquele problema é infactível, porque ele precisa de uma variável artificial para ter solução. Logo, aquele problema é factível. Bom, se aquele problema é factível, significa que o dual dele é ilimitado. Tá? Então, eu tenho essa relação daqui para lá, de lá para cá. Tá? Isso tudo
é devido ao que nós chamamos de... Agora eu vou separar aqui, não quero perder esse desenho. Teorema fraco da dualidade. A garantia que eu tenho está nesse teorema aqui, que diz o seguinte. Então, dado um problema primal, vou colocar aqui embaixo, o meu problema primal, que ele vai ser do tipo minimizar z igual a cx, sujeito a x maior ou igual a b, x maior ou igual a 0, e eu tenho um dual aqui, que ele é maximizar o w yb sujeito a ya menor ou igual a c, y maior ou igual a 0, maior ou igual a 0, tá? Então, eu tenho esse primal e esse dual. Seja x barra uma solução factível para P. Vamos chamar o primal de P. Vamos chamar o dual de D. Seja o y barra uma solução qualquer factível para D. O que o teorema fraco da dualidade diz? Seja x uma solução factível para o problema de minimizar. Seja y uma solução factível para o problema de maximizar, o dual dele. Então, z de x barra é maior ou igual que o w de y barra. Essa aqui é o que diz o teorema fraco da dualidade. Vamos tentar enxergar isso de alguma forma. Imagine aqui, então, que eu tenho uma reta. A gente não pode esquecer nunca que tanto z quanto w é um número, é um valor. Eu quero minimizar o custo. Vai dar um custo total, é um número, não é uma matriz, não é um vetor, é um valor, é um número. Então, quando eu tenho aqui z aplicado ao z barra, é quando esse z barra aqui é um vetor de pontos que satisfazem isso daqui, que ao multiplicar pelos coeficientes c, vai me dar um valor de z, tudo bem? Então, é o valor de z quando eu estou aplicando essa solução x barra aqui. Só para ficar claro, esse x barra aqui, ele é como se fosse uma solução viável no meio das iterações quaisquer lá. Eu estou lá, tem 10 iterações para chegar no ótimo, eu estou na quinta, sexta, qualquer valor, tá? Desde que seja viável, desde que ele forme uma solução básica factível. É uma solução viável para o problema. Satisfaz as restrições, ao substituir aqui na função objetivo, me dá um valor. Então, x barra é um valor factível para o primal, y para o dual. Como eu quero minimizar, então, o que a gente está dizendo aqui? Imagine que isso aqui é a reta dos reais, tá? Dos números reais. Eu estou dizendo isso aqui, ó, que z de x barra, e aqui está o w de y barra. É isso que a gente está dizendo. Isso aqui é a linha dos reais, né? Obviamente que aqui está o menos infinito, aqui está o mais infinito, aqui é a reta dos números reais. Se eu estou querendo minimizar o z, eu estou falando que ele está indo nessa direção, um valor cada vez menor. Se eu estou querendo maximizar o w, eu estou indo nessa direção. O que a gente está garantindo no teorema fraco da dualidade? A gente está garantindo de que se o P e o D, um é o dual do outro,
Ou seja, se o problema W é o dual de um certo problema Z, a gente está garantindo que uma solução factível do problema de minimizar gera um valor resposta na função objetivo maior, ou no máximo igual, que o valor quando eu aplico numa solução factível para o problema de maximizar. Eu estou querendo maximizar W. Ou seja, ele está indo para cá. Eu quero dar um valor maior valor possível. Z é o menor valor possível. Se um é primal do outro, nunca vai acontecer o contrário. Nunca vai acontecer desse primal aqui, ou melhor, desse valor de maximizar aqui, estar mais à direita, ou seja, ser maior do que um valor factível de um valor qualquer factível para o de minimizar. Essa garantia eu tenho. Pode parecer pouca coisa, mas eu estou garantindo que existe uma posição do de maximizar factível que vai ser menor do que a função, o valor aplicado, um valor factível aplicado à função do de minimizar. Nunca vai ter invertido essas duas coisas. Olha só, a gente já começa a desconfiar o seguinte: pode ter alguém aqui no meio que as duas coisas se igualem, não é isso? Pode ter alguém aqui no meio. É esse cara que nós estamos procurando. É isso que nós estamos construindo. Tá? Tudo bem? Muito bem. Eu vou... Bom, aqui acho que dá para fazer a demonstração aqui embaixo mesmo. Ó. É bem pequenininha. A demonstração. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. O Z aplicado ao X barra. Z aplicado ao X barra. Z aplicado ao X barra. Eu sei que esse cara aqui é C de X barra. Concordam comigo? Muito bem. Eu sei que esse C aplicado ao X barra, pensa o seguinte comigo aqui. Esse C não é maior do que o YA? Então eu posso garantir que esse CX seria maior ou no máximo igual. No lugar do C eu substituo por YA, porque o C é maior que isso, X é positivo, então eu posso tranquilamente fazer YA no lugar do C, X, porque a minha relação aqui é de igualdade, ó, é de desigual. Eu estou pegando isso daqui, tá? Muito bem. Agora, isso daqui, estou associando assim, eu posso associar, como são multiplicação de matrizes, todas elas dão certo, eu posso associar assim, y, vamos fazer aqui, igual a y a x. Simplesmente multipliquei ele antes. Porém, a x é maior do que esse b, não é? Maior que esse b. Então, isso aqui é maior ou igual que o y. Opa, o y barra, né? Faltou o barra aqui. Porque eu estou colocando numa certa posição. Y barra. Tá? Tanto eu estou partindo do princípio que o x é factível e o y é factível. Então, sempre o barra em cima, sendo que ele é factível. Então, o y barra... Pera aí, mas o y barra b é... Isso aqui é igual a w aplicado em y barra. Certo? E aí a gente chegou na conclusão que a gente queria, né? Olha só, z de x barra maior ou igual, você veja que nunca mudou o sentido, senão eu não conseguiria provar, maior ou igual que y w em y barra, como a gente queria demonstrar. É bem simplesinha a demonstração. É só a gente usar aqui as restrições do primal e do dual. Isso é uma maravilha, gente. Isso aí é um negócio que começa a gente construir uma possibilidade que nos permite olhar para o primal, olhar para o dual dele, construir esse modelo dual e resolver aquele que seja mais fácil.
resolver aquele que seja o mais rápido computacionalmente. Por quê? Porque eu tenho uma garantia de uma relação que sempre vai estar ordenada. Dado, obviamente, que eu tenho uma solução factível para um dos dois. Mas eu tenho uma relação ordenada. E é por isso que se um é limitado, bom, se o primal é ilimitado, o primal é o z. Ou seja, ele é ilimitado, ele vai até o menos infinito. Esse wy não vai conseguir existir, né? Porque não tem mais... Se ele é ilimitado, ele tendo até o menos infinito, esse cara aqui tem que ser infactível para existir nessa reta. Assim como se o dual é ilimitado, o dual é o w. Ou seja, ele cresce indefinidamente até o mais infinito. Não tem um lugar onde eu colocar esse z de x barra. Ou seja, a única possibilidade é que ele seja infactível. Tá? Então é dessa constatação aqui que eu tenho essas duas consequências, esses dois corolários, tá bom? Muito bem. Para a gente acabar essa primeira parte aqui. Não, aqui, parte 3. Novo. Para a gente acabar essa primeira parte. Então, a gente vai estabelecer agora, bom, se eu tenho uma relação de quem é maior, quem é menor, se o de minimizar sempre vai ser maior do que de maximizar, cuidado, tá? Que a lógica parece ser o contrário. A solução de um problema de minimizar é menor do que de maximizar. Não. A solução do problema de minimizar é maior do que a solução no seu dual, que é de maximizar. Por quê? Porque eu tenho o que nós chamamos de critério de otimalidade. Otimalidade. Critério de otimalidade. Tá? Daqui que veio a solução ótima que a gente usa, tá? Então, qual que é o critério de otimalidade? Vamos lá. Se x barra é factível para D, factível para P, né? Era o primal. Se o y barra é factível para o dual, primal e o dual. E, agora vem o principal, o critério de otimalidade está aqui no E, tá? E, z de x barra é igual ao w de y barra, olha lá, igualdade. O que isso implica? Implica que x barra é a solução ótima de P e o y barra é a solução ótima de D. É isso. É isso. Chegamos aqui ao principal. Ou seja, se naquela reta que nós temos aqui, dos reais, aqui é mais infinito, aqui é o menos infinito. Eu tenho uma solução factível aqui. O meu problema de maximizar está aqui. O meu problema de minimizar estar aqui. Esse cara está indo para lá. Esse cara está indo para lá. Se chegar um momento em que z de x barra é igual a w de y barra, significa que neste momento aqui eu estou no ótimo. Ou seja, existe solução ótima, ela é única ou múltipla, né? E a solução, o valor final da função objetivo do primal é igual à solução final da função objetivo do dual. Putz, agora sim. Agora tem uma grande vantagem. Agora eu tenho a garantia de que
de que fazer o primal ou fazer o dual vai chegar no mesmo valor da função objetivo, porque é o critério de otimalidade de um problema de programação linear. Cada problema de programação linear tem um único dual. Por quê? O dual do dual é o próprio primal. E eu tenho uma garantia que se eu chegar no ótimo de um, é porque necessariamente eu cheguei no ótimo do outro. O ótimo, a garantia da otimalidade do primal me garante a otimalidade do dual. Ou seja, resolver um ou resolver outro, tanto faz. Tá? Tanto faz. Então, podemos pegar um exemplo lá, aquele das vitaminas. Eu já abro aqui de novo, só para a gente ver que o problema primal lá que tinha 6 variáveis, né? O problema primal, a minha variável x lá, a solução ótima, vamos colocar aqui o estrelinha, era 0,00052. E o meu ótimo dual que era o y, era o 3 e o 8. Tá? Vamos recuperar ele aqui, só para a gente ver como que é. Imagens. Não. Cadê a de hoje? Está aqui. Acho que é nesse, né? Não, tá aqui, ó. Então, eu vou falar aqui, tá? Mas dá 0,000, 5 e 2. Então, é 27 vezes 5. Vamos escrever ali. Ó, esse aqui vai dar um Z 27 vezes 5 mais... É 22? 22 vezes 2. E aqui o W, o do dual, é 9y1 mais 19y2. 9 vezes 3 mais 19 vezes 8. Teoricamente, essas duas contas têm que dar igual. Será que dá? Dá 44, 27 vezes 5, dá 100, 135, 135 mais 44, então 135 mais 44, 179. 9 vezes 3, 27, 20 vezes 8 dá 160, menos 8, 152, 152 mais 27, 179. Tá aí. Então, cheguei na mesma solução ótima. Ou seja, esse cara aqui lá para o primal e para o dual é a solução ótima das vitaminas. Tá? Tudo bem? Beleza aí, por enquanto? Então, eu tenho aqui que a solução, a garantia, nessa primeira parte aí, da dualidade do simplex, algumas garantias. A primeira, que para cada problema primal, eu só tenho uma única forma de construir o seu dual. O que é o problema dual? É a interpretação econômica equivalente do problema primal. Ou seja, eu escrever o modelo primal ou escrever o modelo dual, matematicamente é a mesma coisa. Porém, a interpretação econômica dele é diferente. Mas matematicamente é a mesma coisa. Eles são equivalentes. Um equivalente ao outro. Resolver um é equivalente a resolver o outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o teorema fraco da dualidade. Bom, não, antes disso ainda. Se eu tenho cada primal só tem um dual, significa que esse dual, quando eu for construir o dual dele, ele vai recair no primal de novo. Importantíssimo isso. Ou seja, essa relação é única. É como aqueles casais de João de Barro. Só tem um casalzinho e eles não se separam, nunca mais. O
o resto da vida. Tá? Um primal, um dual, o dual do dual é o primal de novo e assim por diante. Bom, uma vez que eu tenho isso, a gente viu que a partir daí, pelo teorema fraco da dualidade, eu tenho uma relação de solução. A solução de minimizar sempre vai ser maior do que a de maximizar. Por quê? A de minimizar eu estou tentando puxar para baixo, a de maximizar eu estou tentando puxar para cima, ou seja, na verdade está assim, né? A de maximizar eu puxo para cima, a de minimizar eu puxo para baixo, e eu estou tentando fazer as duas encostarem. Por isso que a minha relação sempre vai ser assim. A de minimizar sempre vai ser maior do que a de minimizar. No máximo vai ser igual. Mas quando for igual, eu satisfaço o critério de otimalidade. Eu satisfaço a garantia de que, se eu tenho uma solução factível para o primal e para o dual, onde um deles é de maximizar, outro é de minimizar, o de minimizar vai ser maior ou igual o de maximizar, um está puxando para baixo, outro está puxando para cima, vai chegar uma hora que os dois vão ser iguais. Se chegar a esse momento, significa que a minha solução é ótima. E ao resolver o primal, eu estou resolvendo o dual. Tá? Então, por exemplo, no caso das vitaminas, eu tenho esse problema aqui, resolver esse problema primal, ou seja, vamos lembrar sempre, tá? Quantas restrições eu tenho aqui? 2. Quantas variáveis vai ter na base? No máximo, 2. Não adianta eu colocar aqui 1 zilhão de produtos com vitaminas A e vitamina B, C. Se eu só tenho 2 restrições, eu só vou ter 2 variáveis na base. Ou melhor, eu vou ter no máximo 2 variáveis na base. Variáveis originais na base. No máximo. Tá? Muito bem. Neste caso aqui, a solução ótima, ele escolheu o X5 e o X6. Agora, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 2 variáveis, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 restrições. Quantas variáveis eu vou estar na base? 6. Professor, mas está me confundindo agora, eu não sei mais o que fazer. Não esqueçam, gente, que aqui eu tenho 6 variáveis originais, 2 restrições de maior ou igual, vai aparecer aqui um menos x7, um menos x8. Aí, como eu sei que tem menos, não tem identidade aqui, eu tenho que colocar uma variável x9 e a x10, usar o método das duas fases, fazer o x9 e x10 sumir, entrar dentro da região viável desse problema primal. Então, eu tenho x1 até x8, onde x1 até x6 são variáveis originais, x7 e x8 são as de folga, x9 e x10 são as artificiais, que na fase 1 eu joguei fora, acabou, morreu. Das 8 variáveis que me sobraram, 6 são originais, 2 são de folga. Vamos olhar agora para o dual dele. Se eu tenho 2 restrições no primal, significa que eu vou ter 2 variáveis duais, porque cada restrição do primal está associada a uma variável dual. 2 restrições no primal, 2 variáveis no dual. 2 variáveis no dual, cada variável no primal, uma restrição no dual. Se eu tenho 6 variáveis no primal, eu vou ter 6 restrições no dual. Mas se eu tenho 6 restrições no dual com menor ou igual, para colocar na forma padrão, aqui eu vou ter um y3, um y4, um y5, um y6, um y7, um y8. Opa! Aqui eu tinha x1 até x6 original, x7 e x8 de folga. Aqui eu tenho y1 e y2 como sendo original, são as variáveis duais. y3 até y8, as variáveis de folga. O total de variáveis originais mais folga no primal é igual ao total de variáveis originais mais folga no dual. Não é muita coincidência, gente? Essa coincidência me garante de que a solução do meu primal lá, que era aqui 5 e 2, aqui eu tô falando que a solução era, deixa eu voltar aqui e recuperar aqui no meu papel, 3 e 8, mas, obviamente, que eu preciso, se eu tenho 6 restrições, 6 variáveis. Tenho 6 variáveis na base, porque eu tenho uma
Eu tenho um modelo aqui dual que tem 6 restrições. Logo, vai ter 6 variáveis na base. Eu dei para vocês só a solução do 1 e do 2, do y1 e do y2, que é o 3 e o 8. Por quê? Porque todas as outras variáveis que estão na base têm algum valor, elas não influenciam na função objetivo. É 0, y3, mais 0, y4, mais 0, y5. Mas seria interessante, né? Seria interessante eu saber aqui, por exemplo, o x7 e o x8. Bom, neste caso aqui, eu sei que o x7 e o x8 são zeros. Por quê? Porque se eu pegar 5 e 2, 5 mais 2 vezes 2 é 4, 5 mais 4 é 9, 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 2 é 4, 15 mais 4 é 19. Bom, beleza, bateu. Entretanto, se eu pegar 3 e 8, 3 para y1, 8 para y2, 3 mais 0, menor ou igual que 35. Opa, então o y3 aqui eu já sei de cara que se aqui é 3 e aqui é 8, 3 mais, aí vai ficar 1 vezes 3 mais 0 vezes 8, vai ficar 3, para ser igual a 35, porque quando eu coloquei o y3, eu deixei igual a 35, eu sei que o meu y3 aqui é 32. Então, o y3 está na base do meu dual. Ó, 0 vezes 3 mais 1 vezes 8. Então, dá 0 mais 8 menor ou igual a 30. O y4 vale 22. O y4 vale 22. Então, seria interessante se eu conseguisse, de alguma forma, se eu ter a solução primal, eu chegar na solução dual. Certo? Ou, se eu tenho a solução dual, eu chegar na solução primal. Porque se eu já tenho a garantia, agora vamos voltar para cá, que se o x é factível para o primal, o y barra é factível para o dual, e o valor da função objetivo é igual, eu sei que os valores da função objetivo vai dar o mesmo, por exemplo, aqui 179, eu poderia ter a informação também relacionada às variáveis de folga, né? Porque ela tem uma interpretação econômica. A variável de folga significa alguma coisa. Se eu estou fazendo, por exemplo, de maximizar lucro, a variável de folga, lá no meu primeiro modelo, a variável de folga é o quanto sobrou do recurso matéria-prima 1. Eu tenho uma interpretação econômica disso. Ou seja, se eu vou resolver, por exemplo, o meu dual que tem 2 restrições, teoricamente é mais fácil para fazer. Tá, professor, vamos discutir isso agora antes da gente fechar essa primeira parte da aula. O que é mais fácil resolver? O problema com 2 variáveis e 3 restrições ou um problema com 3 variáveis e 2 restrições? E aí, agora a gente entra na discussão principal, porque tudo isso que a gente falou até agora, a construção do dual, o teorema fraco, o critério de otimalidade, para que serve ele na prática? Bom, se eu consigo resolver um problema mais fácil e eu tenho uma relação com o seu dual ou com o seu primal, né? Eu posso transferir a solução para o problema fácil pelo mais fácil, chego no mais difícil. Mas o que significa ser mais fácil? Agora a gente pode pensar no simplex revisado que a gente viu na aula passada. Por isso que eu gosto de inverter. O simplex revisado é baseado em quê? O que é a primeira coisa que eu faço a cada iteração do simplex revisado? Atualizar o B a menos 1. Com o B a menos 1, ou seja, com a matriz inversa das colunas das variáveis que estão na base naquele momento, eu consigo atualizar todo o quadro simplex. Tudo. Ou seja, quanto menor a dimensão
do meu B é menos 1, mais fácil. Por quê? Inverter uma matriz 2 por 2 é muito mais fácil, muito mais rápido, do que inverter uma matriz 6 por 6. Agora eu pergunto para vocês, o que é mais fácil computacionalmente? Não necessariamente mais rápido, mas mais fácil. Mais fácil é inverter uma matriz pequenininha. Quanto menor a matriz, melhor. Ou seja, quanto menor o número de restrições, menor é a dimensão da minha B, que é a matriz composta pelas colunas das variáveis que estão na base. Quanto menor é a dimensão da minha B, que é uma matriz quadrada, mais rápido eu inverto B menos 1. Quanto mais rápido eu inverto B menos 1, mais rápido eu consigo chegar na solução. Menos tempo eu gasto para fazer isso. Cada iteração, eu posso ter até mais iterações, não tenho garantia nenhuma de mais iterações ou menos iterações, mas quanto menor a quantidade de restrições, menor a minha inversa da base. B menos 1 é menor. Logo, atualização, por mais que eu tenha que atualizar mais coisas, etc., eu ganho tempo na inversão da matriz. E, obviamente, que eu ganho também em menor quantidade de operações para inverter. E aí, o meu erro de propagação, minha propagação do erro lá tende a ser menor também. Ou seja, agora, se a gente for olhar para isso, o que é melhor resolver? Esse ou esse? Pô, esse aqui parece ser bem mais fácil, né? Porque isso aqui eu tenho que inverter uma 2 por 2. Aqui eu tenho que inverter uma 6 por 6. Aqui eu posso ter uma quantidade de propagação de erro por erro ponto flutuante, essas coisas assim computacionais, porque minha matriz é muito maior do que essa daqui. Posso ter, mas é a tendência, né? Então, é isso. Se eu tenho um problema, eu consigo escrever o dual dele com menor quantidade de variáveis, geralmente a gente acaba fazendo isso. Vamos lá, vamos para o dual, resolvemos o dual e voltamos para a solução para cá. Então, a princípio, é essa a primeira informação de hoje. A primeira informação de hoje. Cada problema primal tem o seu dual, o dual do dual é o seu primal. Nós temos um teorema fraco da dualidade, onde diz que o de minimizar, se tem uma solução factível, de minimizar sempre é maior que o de maximizar, e quando os dois estão igual, eu cheguei no ótimo dos dois. Tá? Beleza? Então vamos parar por aqui. O que a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo? Bom, se eu tenho uma relação que os dois são a solução ótima, eu tenho que ter algum tipo de relação com as variáveis primais e as suas de folga, com as variáveis duais e as suas de folga. Porque a quantidade a gente acabou vendo que é a mesma coisa. Aqui a gente tem 6 originais mais 2 de folga. Aqui eu tenho 6 originais mais 2 de folga. Então, 2 originais mais 6 de folga. Então, eu tenho que ter alguma relação aí. E é isso que a gente vai ver na segunda parte de hoje. O teorema fundamental da dualidade, que é o teorema Ford da dualidade, que é a garantia da otimização, e o da folga complementar, que está relacionado com as variáveis, tá? Mas isso a gente vê daqui a pouco aí. Deixa eu pausar aqui.